Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Brasil que Produz. Hoje falaremos sobre a região norte, fechando o ciclo da temporada, onde falamos de todas as regiões do Brasil, sobre a força do agronegócio nas 5 regiões do Brasil. Fechando com chave de ouro na região norte, que contempla os estados de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Hoje, na bancada, um time de gigantes, especialistas no assunto, conversando hoje sobre alguns dos principais destaques dessa região tão rica e produtiva. Hoje conversaremos com o Sr. Valdec Araújo, que é diretor da CEPLAC. Também falaremos com o Geraldo Pedro, que é criador, representando a ABCB. Dr. José Olenilson, chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Ocidental. Excelentíssimo governador Antônio Denário, representando o estado de Roraima. Dari Fronza, presidente da AproSoja Tocantins e vice-presidente da AproSoja Brasil. Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas. E ainda temos o bônus com assuntos muito pertinentes. Dr. Richard Torciano, sobre a questão fundiária. Bruno Mata, da BR Carbon, falando sobre crédito de carbono. E, para fechar, Fábia Balena, falando sobre direito imobiliário. Então, essa é a bancada de hoje, um encontro de gigantes, falando sobre a região norte do Brasil. O agronegócio continua a todo vapor e o Brasil que Produz está aqui para mostrar a todos vocês. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e se divirtam. Eu converso agora com o Valdec Araújo, que é diretor da CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sr. Valdec, é um prazer recebê-lo aqui, tê-lo conosco nessa bancada, falando de região norte e, claro, o cacau, que é um dos frutos mais importantes da região, do Brasil e do agronegócio brasileiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre a cacauicultura na região norte do Brasil, né, que é a maior região brasileira e é dominada pela floresta amazônica, a mais extensa, variada e densa floresta da Terra. Eu quero começar reafirmando o compromisso do governo federal brasileiro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação e, por fim, da CEPLAC, com a cacauicultura brasileira. Embora originário da Amazônia, a produção de cacau nessa região brasileira era muito pequena e baseada no extrativismo até 1975, sendo encarada mais como área de pesquisa do que de produção. A partir de 1976, a CEPLAC passou a atuar mais fortemente na região, com a definição de polos produtores em vários estados, e entre 76 e 86 a produção saltou de 1,5 mil para 50 mil toneladas anuais, notadamente no Pará e Rondônia, responsáveis por 95% dessa produção. Atualmente, somente na região norte, o agronegócio cacau envolve mais de 25 mil famílias, em uma área aproximada de 200 mil hectares, gerando mais de 75 mil empregos e assegurando um valor bruto de produção de quase 2 bilhões de reais. Baseado em sistemas agroflorestais, em SAF, estabelecidos em solo de média e alta fertilidade, cultivados em mais de 60% pela agricultura familiar, a atividade cacaueira representa uma excelente alternativa para a região, tanto do ponto de vista econômico como social e ambiental. Os níveis de produtividade alcançados estão acima da média nacional, e a qualidade das amêndoas produzidas fazem dessa cacauicultura uma das mais competitivas do mundo. Os sistemas agroflorestais com cacau desenvolvidos na Amazônia apresentam estrutura que se assemelha à floresta primária, aliada à presença de grande biodiversidade. Adicionalmente, temos demanda crescente de madeiras nobres e aproveitamento de áreas decorrentes de pastagens degradadas. Cacaueiros em sistema agroflorestal sequestram mais de 100 toneladas de carbono equivalente por hectare ano,
Nesse sentido, é importante destacar que o Pará permite contabilizar a área de cultivo de cacau em SAF, em Sistema Agroflorestal, para a recomposição da área de reserva legal da propriedade, por meio da Instrução Normativa Conjunta SEMAS e DEFLOR, número 7, de 20 de setembro de 2019. A produção de cacau na região norte vem crescendo de forma consistente e está entre os principais produtos do agro paraense. O Pará vem plantando mais de 7 mil hectares anualmente, com ampliação da produção em 5% ao ano. Expansão essa garantida pelo fornecimento de sementes híbridas, pela CEPLAC, financiada pelo FUNCACAU, Fundo Estadual Paraense que patrocina projetos relativos a essa cultura, além do alinhamento entre o governo estadual, Federação de Agricultura e CEPLAC, que serve de exemplo para outros estados brasileiros. Temos que destacar o grande entusiasmo de todos os estados da região norte com a cultura do cacau, que se reflete nos acordos de cooperação firmados com a CEPLAC, SD e MAPA e em projetos de expansão. Existem iniciativas importantes com apoio dos governos estaduais no Amazonas, Rondônia, Roraima. Recentemente capacitamos técnicos no Amapá e temos exemplos bem-sucedidos de cultivo de cacau a pleno sol com fértil irrigação em Tocantins. Apesar da longa história da cacauicultura brasileira, bem retratada por grandes escritores, cineastas, pesquisadores, desenvolvida com muito esforço e trabalho pelos nossos produtores rurais, o Brasil, que era o segundo maior produtor mundial 35 anos atrás, hoje é deficitário na produção de cacau, ocupando apenas a 7ª posição no ranking mundial e sendo obrigado a importar, em média, 50 mil toneladas anuais da África. Salientamos que o Brasil é o 5º maior consumidor e produtor de chocolate no mundo. Somos exportadores de derivados de cacau e chocolate, graças ao desenvolvimento da nossa indústria, hoje capaz de processar cerca de 300 mil toneladas anuais de amêndoas. Exportamos principalmente para a América Latina e Estados Unidos. Já produzimos chocolate de excelente qualidade e, além das mais de 600 fábricas brasileiras, a maioria das grandes multinacionais de chocolate já estão no Brasil. O desafio de buscar a nossa autossuficiência se impõe, considerando que o nosso consumo de chocolate apresenta demanda crescente. Além do crescimento populacional, o nosso consumo médio é de apenas 2,6 quilos por pessoa ano. Nos Estados Unidos, ele é de cerca de 5,6 quilos e, em alguns países da Europa, é superior a 10 quilos por pessoa ano. Contamos com a expansão da produção de cacau na região norte em mais de 40 mil toneladas até 2025, contribuindo assim para a autossuficiência do Brasil e confirmando a Amazônia como um dos mais importantes polos da cacauicultura mundial. Um desafio importante para a região norte é ampliar sua industrialização, tendo em vista que sua capacidade instalada de processamento de cacau é menor que 10% do parque brasileiro. Essa industrialização não somente gera empregos e agrega valor, mas também reduz o risco de propagação de pragas e doenças entre as diversas regiões brasileiras. Outro grande desafio é melhorar a qualidade do cacau brasileiro e ampliar a produção de cacau especial. Esse ponto é fundamental para a exportação. Temos recebido correspondência de países europeus buscando esse cacau de qualidade, que atinge sobrepreço de até 100% em relação ao cacau comum. Hoje, todo o cacau brasileiro exportado é considerado cacau especial, fino e de aroma. Porém, esse total exportado representa menos de 1% da nossa produção. A ampliação dessa exportação passa pela ampliação da produção de cacau especial, hoje estimada em 3% para 5% da nossa produção total. Essa é uma meta que nós também estabelecemos para 2025. A qualidade do cacau também é muito importante para o chocolate brasileiro, que se destaca não somente pela sua excelência de sabor e qualidade, mas também por estar totalmente de acordo com as exigências atuais. É fruto de trabalho decente e de preservação ambiental. Temos iniciativas importantes quanto à melhoria da qualidade do cacau na região norte, incluindo a capacitação de produtores e ações de extensão rural com apoio da CEPLAC, por meio de acordos de cooperação com diversas instituições de governos estaduais, municipais, cooperativas e organizações sociais. Alguns estados já promovem concursos de qualidade de cacau, como o primeiro concurso de qualidade e sustentabilidade do cacau de Rondônia, o CONCACAU, realizado em novembro passado. A qualidade do cacau da região norte vem sendo reconhecida regularmente nos diversos concursos nacionais e internacionais, inclusive na França. Em novembro passado, os produtores do Pará venceram
do primeiro ao terceiro lugar na categoria blend. E um produtor de Rondônia ficou em terceiro lugar na categoria varietal, no terceiro concurso nacional do cacau, que avaliou 97 amostras de amêndoas de todo o Brasil. O selo de identificação geográfica também é de grande importância para a valorização da produção de cacau de qualidade. E o Pará já dispõe dessa certificação para a região de Tomé-Açu, enquanto Rondônia está trabalhando ativamente para a obtenção dessa certificação. A CEPLAC foi reestruturada recentemente pelo Decreto 10.827, de 30 de setembro de 2021, baseada em 3 motores: pesquisa e inovação. Estamos reforçando nosso quadro de pesquisadores, integrando a pesquisa nos diversos estados em que atuamos, e destacamos a importância do banco de gemoplasma existente no Pará e em Rondônia. O outro motor é a transferência e difusão de tecnologia, em que a CEPLAC atuará de forma indireta nos serviços de assistência técnica, extensão rural e gestão da propriedade, capacitando técnicos de outras instituições. Já estamos fazendo isso com o Senar, no Pará e em Rondônia, mas também em diversas instituições estaduais, municipais, cooperativas, organizações sociais. Já está acontecendo em outros estados, como Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá. O terceiro motor, chamamos de operação estratégica, está focado nos acordos de parceria e apresentação de projetos para captação de recursos para a pesquisa. Se insere perfeitamente na cacauicultura. Essa ação se estenderá a organismos nacionais e internacionais, com a ambição de futuramente proporcionar ao produtor de cacau em sistema agroflorestal a remuneração por crédito de carbono ou serviço ambiental. Essa questão de preservação de ambiente, com expansão de produção de cacau, ela é totalmente adequada e reconhecida. Não existe problema de escoamento e produção de cacau no Brasil. Além do consumo interno, a produção de cacau especial pode ser exportada com sobrepreço compensador. Por se tratar de cultura perene, o cacau exige cuidado especial desde o início, na produção das mudas, na seleção da semente, quando for o caso, no plantio com espaçamento e adensamento adequados, de modo a permitir o manejo da planta, do solo, dos frutos, possível uso de mecanização, para que produzam com sucesso e produtividade por muitos anos. Por isso, a difusão do conhecimento, o aprendizado, a assistência ao produtor são essenciais para o sucesso. Agradeço a todos que nos assistem e continuamos trabalhando pelo fortalecimento da cacauicultura e da cadeia produtiva do cacau em todo o Brasil. Mais detalhes podem ser obtidos na página da CEPLAC no sítio do mapa. Obrigado. Excelente explanação, Valdec. Sem dúvida, você é a pessoa certa, no lugar certo, para fazer com que o cacau volte ao topo, principalmente no que se refere à questão da autossuficiência. E a gente tem certeza que você tem competência e capacidade para fazer isso de forma sustentável, como você bem colocou na sua fala. Agradeço pela sua participação, é sempre bom te ouvir e ver que o cacau está em boas mãos. Obrigado, Marcelo, e continuamos à disposição sempre que for conveniente aí falar sobre a cacauicultura brasileira. Eu converso agora com Geraldo Pedro, que é associado da ABCB, Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos. Ele também é proprietário da queijaria Cosa Nostra e realizador do evento Rock em Roça. Geraldo Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. A satisfação é toda nossa, Marcelo. Eu queria agradecer o convite realizado pelo programa Terra à Vista para a gente apresentar e expor um pouquinho da bubalinocultura no nosso país. Como você bem mencionou, eu sou associado da ABCB, que é a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, que é a associação responsável por difundir a bubalinocultura em simpósios, palestras. Ela é também responsável pelo selo de pureza, né, que é o selo que garante a qualidade, a legitimidade do leite de búfala nas nossas queijarias, né, uma autenticidade. Talvez muita gente não saiba a definição de mussarela de queijo de leite de búfala, e a legítima é 100% leite de búfalo, né? Então, ela é uma associação que tem há mais de 60 anos no mercado, fomentando, como eu já disse, a criação de búfalos no nosso país.
E falar de búfalo é relativamente fácil, devido às inúmeras vantagens que tem esse animal perante outras espécies. Quer seja pela rusticidade, pela conversão alimentar, melhor conversão alimentar, pelo rendimento do leite, dos seus derivados. Você tem ideia, por exemplo, para fazer 1 quilo de queijo de vaca, uma mussarela de vaca, você vai gastar de 10 a 12 litros de leite. De búfalo, você vai gastar metade, 5, 6. E o valor de agregado de revenda é muito 3, 4 vezes maior um queijo de búfalo, uma mussarela de búfalo, comparado a um queijo de vaca. E fora as vantagens nutricionais que esses derivados que o leite de búfalo possui, né? É um leite que tem 30% menos colesterol, que tem 59% mais cálcio, tem mais proteína, tem mais ferro, tem o dobro do ácido linoleico, que é responsável que é anticancerígeno, né? Ou seja, é quase um remédio, só que natural, né? Além de ser um queijo gourmet, além de ser um queijo que está nos melhores restaurantes, apreciado nas melhores indústrias de laticínios do país. Então, são alguns das vantagens que a bobalinocultura vem demonstrando e vem ao longo desse tempo. O país, a produção de leite de búfala, eu estou falando aqui, nossa referência é o norte, né, porque o Brasil é o maior rebanho de búfalo do Ocidente, né? E dos 3 milhões de cabeças que existem no país, a maior parte está aqui no norte, em especial aqui no nosso estado, do Pará. Eu estou localizado no sul do Pará, a quase 1.000 quilômetros da capital, da Ilha do Marajó, onde é mais conhecido, né? Mais precisamente aqui em Paraupebas, que é conhecido como a capital do minério, por ter a maior mina de ferro do mundo, né? Mas tentando mostrar as vantagens da criação de búfalos, que além de leite, como foi demonstrado, além da carne, que também é tão apreciada quanto o leite, além da tração animal, e aí já puxando a sardinha para o nosso lado, o búfalo também dá turismo. Nós tivemos a oportunidade de fazer um curso na Itália, até com uma parceria com a BCB há cerca de 2 anos, onde nós visitamos diversas fazendas, laticínios, laboratórios, relacionados à bobalinocultura. E uma fazenda especial chamou bastante a atenção da gente, que é uma fazenda turística que recebe quase 30 mil turistas por ano, para ver o quê? O manejo da propriedade, a ordenha, para ver a produção de laticínios. Só para entrar nessa fazenda, o turista pagava 10 euros. Você fazia uma conta aí rapidamente de quase 30 mil turistas só para entrar. Para comprar uma mussarela, ele gastava mais 15 a 20 euros. O cara tinha um curtume também, que vendia bolsa, sapato e coisas do gênero a 100, 200, tudo derivado de búfalo. Então, fazenda produzia um faturamento muito grande por causa da bobalinocultura, que é o que a gente está tentando fazer aqui em Paraupebas, em parceria com a prefeitura. Foram criadas 4 rotas turísticas, e uma delas é a Rota do Búfalo, que é realizada que acontece no nosso sítio, o sítio Astaizal, né? Onde os turistas vêm aqui, conhecem o manejo da propriedade, degustam dos nossos derivados e aproveitam algum dos nossos eventos, que um deles é o Rock em Roça, como você bem citou, que esse ano foi para a sua 8ª edição, mais de 10 bandas. Tivemos o prazer de trazer o Biquíni Cavadão para rechear o evento, e talvez seja o único evento de música no mundo que acontece numa fazenda de búfalos. Fora isso, a gente também, voltando também nessa coisa de agregar o turismo rural, o turismo de eventos, nós também realizamos o Búfalos Gourmet, que é um festival gastronômico, onde vêm chefes do país inteiro, amadores e profissionais, para degustar, produzir, competir e apresentar a cozinha show de derivados de leite de búfala. É o único, ou de búfala, pode ser a carne, pode ser o leite, é o único requisito do evento. Enfim, a gente poderia passar várias horas aqui, vários dias,
apreciando, falando sobre as vantagens da bovinocultura, sobre o que ela tem para fornecer, para aumentar o rendimento, o desenvolvimento econômico do pequeno e do médio produtor. O recado que fica é, mais uma vez, agradecer em nome da ABCB o programa Terra Vista por ter dado essa oportunidade de falar um pouquinho aqui para a gente. E estamos de porteiras abertas para receber vocês, dúvidas, perguntas. Venham para as Pérolas Negras, que vai dar muito certo. Sensacional, Pedro. Muito interessante a sua fala. Muito bacana. Com certeza é um dos destinos que irei para conhecer a Rota do Búfalo, conhecer a sua propriedade, o Festival Rock em Roça e, principalmente, conhecer um pouco mais essa criação que cresce a cada vez mais, né? Tendo o estado do Pará como o principal criador do país, e a gente fica muito feliz de ver uma criação que vem crescendo tanto e que produz alimentos e derivados com tanta qualidade, com tanto valor agregado. Agradeço você a participação e colocar um pouco mais aqui os esclarecimentos e falar um pouco mais dessa criação que é tão interessante. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, Marcelo, e tu já tem um calendário de eventos aí, é só te programar e vamos te esperar, sim. Eu converso agora com José Olenilson Costa Pinheiro, que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Ocidental. Senhor Olenilson, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa bancada, falando sobre a região norte, essa região tão importante para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo. Ô Marcelo, muito obrigado. A gente agradece muito ao programa Terra Vista e dentro dessa linha aí de trabalho do Brasil que produz, né? A gente fica muito feliz assim de vocês terem contactado conosco, de ter essa oportunidade que a gente está tendo agora de divulgar o trabalho, as pesquisas e transferência de tecnologia que a Embrapa Amazônia Ocidental desenvolve aqui no estado. E em nome da chefia geral da Embrapa, gostaria de agradecer a oportunidade. Então, Marcelo, a Embrapa a Amazônia Ocidental ela já existe desde a década de 70 aqui no estado, né? E se trata de uma unidade ecorregional, ou seja, uma unidade de pesquisa que trabalha com multiculturas, né? Ou seja, não tem só uma cultura que a gente trabalha com cultura tanto da segurança de cultura industrial, quanto a questão da cultura da fruticultura, enfim. Nós temos várias linhas de pesquisa que são desenvolvidas na unidade. A Embrapa Amazônia Ocidental, ela tem um foco aqui na região para trabalhar tanto a segurança alimentar, em função dos problemas que nós enfrentamos aqui, e a questão também do agronegócio, né? Nesse contexto, nos últimos anos, nós temos desenvolvido muitas tecnologias, principalmente relacionadas, assim, na questão da agricultura, eu destacaria para você a questão da produção de banana, por exemplo, principalmente da Pacovan, no qual a média de produção do estado do Amazonas é 12 toneladas por hectare. Com tecnologia da Embrapa, a gente chega a ultrapassar a 20 toneladas por hectare. A mesma questão é com a mandioca. A mandioca é a cultura mais produzida no estado do Amazonas, certo? Seguido da banana e terceiro o abacaxi. Então, essas três culturas, nós temos tecnologias hoje para os investidores que queiram fazer investimento no estado do Amazonas, tem essa oportunidade das tecnologias que estão disponibilizando, né? E contextualizando para você, a gente tem um mercado consumidor muito amplo. Para você ter uma ideia, mais de 70% do que é consumido no mercado de Manaus, principalmente, né, vem de outros estados, da cesta básica, né? Então, a gente, com essas tecnologias, eu acho que é uma grande oportunidade de negócio. Embora eu queria destacar para vocês que o perfil do agricultor do estado do Amazonas, a maioria são agricultor familiar, ou seja, mais de 90% são agricultores que têm média de 3 a 4 hectares, dependendo do tipo da cultura, certo?
Então, se tratando, por exemplo, como eu falei para você, falei da banana de 12 toneladas, passando a 20 toneladas, da questão da mandioca também, de 12 toneladas a 20 toneladas. A gente, por exemplo, tem a questão da piscicultura, com destaque para a questão do tambaqui em tanque escavado, que você sai de 6 toneladas por hectare para 18 toneladas, usando uma tecnologia do sistema de aeração, no qual você reduz o tempo também de produção para 10 meses, ou seja, você tem um ganho significativo, além da redução do custo, você tem um aumento de produtividade. E, por outro lado, nós temos também a questão do Guaraná, né? O Guaraná, a gente tem aí, lançamos agora a 20ª cultivar, que é, inclusive, uma cultivar de semente, que já é um diferencial. E, para você ter uma ideia, a produção por planta no estado do Amazonas é muito baixa. A gente não chega nem a 200 gramas por planta, por exemplo. E a gente, com as tecnologias da Embrapa, se produz mais de 1,5 kg por planta. Ou seja, em 1 hectare, você, considerando um espaçamento de 5 por 5, com 400 plantas, você tem uma produção, 1,5 kg por planta, tem 600 kg de sementes por planta. Ou seja, é um ganho significativo para o produtor, é uma cultura que você não tem muito custo de investimento, ainda mais com essa redução agora de nós substituirmos, por exemplo, não substituir, mas criar uma alternativa para o produtor, de trabalhar não mais em compra de mudas, mas ele comprar semente para produzir. Para você ter uma ideia, uma muda em média R$10. Só aí representa quase 40% do custo de implementação de um projeto de Guaraná. Quando você agora, com a cultivar que nós lançamos agora recentemente na Expo Agro, você tem uma redução de 40%, porque é muito baixo, você não gasta nem R$100 num quilo de semente, que dá para você produzir 1 hectare. E com o mesmo nível de produção da outra, que é também pro estaquia, entendeu? Ou seja, então é vantagem você investir na cultura do Guaraná também, que tem um leque grande de oportunidade para você trabalhar. A outra cultura que eu destacaria também, Marcelo, é a questão do abacaxi. O abacaxi do estado do Amazonas, ele tem qualidade, né? Principalmente aqui na região de Novo Remanso, que é a área de predominância da produção do abacaxi, e é muito aceito no mercado. E hoje a Embrapa trabalha bem esse sistema de produção para a questão de melhorar a qualidade do produto, né? E aumentar também a produtividade por área. Nós já conseguimos, assim, resultados significativos, o que permite também, e outro ponto, fica na parte metropolitana, no qual fica fácil de escoar essa produção ali para Manaus, onde tem maior mercado, e também escoar para outros estados. Então, a Embrapa tem trabalhado muito essa questão do tempo de prateleira, da cultura do abacaxi, para facilitar que você possa também exportar para outros estados. E a qualidade do abacaxi daqui do Amazonas é diferenciada em relação a outras culturas. E várias outras frentes de trabalho, de pesquisa que a Embrapa tem desenvolvido nos últimos tempos. Por exemplo, seringueira. Nós temos a seringueira tricomposta, né? Que você pode plantar também, em vez de você trabalhar com a seringueira de extrativismo, nós temos a seringueira tricomposta, que é uma cultivar que é resistente a doenças, né? Que é a doença do mal da folha, uma produção também significativa de látex, se comparado com a produção do extrativismo. E isso você pode produzir em áreas pequenas, aí o investidor pode falar, não, mas eu vou esperar 4, 5 anos para ter o retorno, mas nesse período você entra com uma cultura de ciclo curto, consorciando, você já tem a redução do seu custo de investimento, com ganho dessas culturas curtas. Eu dou o exemplo do milho, por exemplo, ou do feijão calpi, e nesse período, além dele estar enriquecendo o solo, ele também está reduzindo o custo de produção dele, e dentro de 4 anos ele já vai ter a oportunidade de ter esse ganho significativo com a qualidade do látex que é apresentado da tecnologia que a Embrapa desenvolve. E hoje nós temos empresas aqui no polo industrial que têm interesse, né, em comprar látex, que a nossa produção realmente é muito pequena. Então, assim,
Nós temos vários trabalhos de pesquisa que atendem vários mercados, e na questão da segurança alimentar, a gente trabalha mais a questão das culturas dentro de pequenas propriedades, com pequenos produtores. Nós temos um outro trabalho interessante, que é dentro da integração lavoura-pecuária-floresta. Ou seja, você preserva a floresta, você entra com a pecuária, você tem um ganho significativo, tanto ambiental, econômico e social. E esses trabalhos a Embrapa desenvolve. A questão também com a castanha do Brasil, alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui. E agora nós vamos começar alguns trabalhos com pau-rosa, né? Que também é um nicho de mercado que você está reflorestando a área, você não está devastando, e isso gera uma oportunidade também de negócio para o produtor. E nessa perspectiva a gente tem avançado bastante, né? Além do açaí, né, Marcelo? Considerar que, embora a pesquisa do açaí, no caso do Euterpe oleracea, ele é desenvolvido pela Embrapa Cepatu, no estado do Pará, mas aqui no estado do Amazonas nós estamos trabalhando muito a pesquisa dentro do precatória, que é uma espécie nativa da região, e a gente já tem desenvolvido tecnologia nesse sentido. Uma produção também significativa, daqui a alguns anos a gente vai ter os resultados dessa pesquisa, que vai permitir muito para o produtor fazer esse investimento, e você tem um leque de oportunidade de mercado ainda para o açaí, não só no estado do Amazonas, mas no Brasil e no mundo, né? Outro produto que a gente tem, uma outra cultura que nós temos tecnologia já desenvolvida, que é a citricultura. A citricultura também, a gente já domina essa tecnologia em parceria com outras Embrapas do Brasil, e que realmente aqui no Rio Preto da Eva, que é um município que é um dos maiores produtores de laranja do estado, a gente tem visto uma produção acima de 25 toneladas por hectare, que representa um ganho significativo em relação ao resto do Brasil. Nesse sentido, a gente, enquanto Embrapa daqui do Amazonas, a gente tem trabalhado para desenvolver pesquisa que possa atender o mercado do agronegócio, o mercado também da segurança alimentar, e dentro dessa questão do equilíbrio do meio ambiente. Recentemente, a gente também está fazendo alguns trabalhos em parceria com a Embrapa Rondônia, no qual nós estamos trabalhando a questão da cultura do café aqui no estado, e temos tido bons resultados, inclusive, com o café. Dando continuidade, eu queria falar para vocês que a Embrapa, ela trabalha, por exemplo, dentro de várias linhas de pesquisa, por exemplo, na questão das culturas alimentares, como eu falei anteriormente, a gente destaca a questão da mandioca, do feijão calpi, do milho, e temos tecnologia para isso, para investimento para grandes produtores, com um leque de oportunidade muito grande no estado e na região. Hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com a Embrapa Rondônia, referente à questão do café, e já temos algumas experiências muito boas aqui no município de Silves, né? E que o estado do Amazonas, através de um programa que eles estão desenvolvendo aí, que também está permitindo vários investimentos de produção de café em várias áreas do estado. E também é um leque muito grande, porque há uma escassez desse produto no mercado local, que a maioria vem de fora, então seria uma oportunidade de se investir também nesse mercado da questão do café. Nós temos também as culturas agroindustriais, né? Como eu falei anteriormente, que a questão da seringueira e do guaraná, e nós temos também o dendê. Ou seja, a Embrapa Amazônia Ocidental ela é referência em pesquisa e tecnologia de dendê. E em plantas medicinais também, nós temos tecnologia de plantas medicinais que poderiam ser desenvolvidas. E as pesquisas que eu falei anteriormente do açaí e de aquicultura, principalmente com a questão do tambaqui e matrixã, são vários leques de oportunidade que tem para se investir, que a Embrapa tem as tecnologias. Além de nós trabalharmos com essa questão de disponibilizar essas tecnologias para o mercado, a Embrapa também trabalha um plano de capacitação anual, né? A Embrapa Amazônia Ocidental tem toda uma programação de cursos que realiza tanto no setor
para o setor privado quanto para as instituições públicas. Então, aí a gente sempre formaliza acordo de cooperação técnica com parceiros privado e público, no sentido da gente cada vez mais fazer as tecnologias serem adotadas na região, né? E a gente permitir que realmente o pessoal possa ter mais acesso às tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, no sentido de potencializar o agronegócio na região dentro desse equilíbrio ambiental, social e econômico. Muito bom, Dr. José Olenilson, falando sobre Amazônia Embrapa Ocidental, um tema diversificado que mostra a força e a pujança da Embrapa em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua participação e por ter agregado aqui a nossa live. Um forte abraço. Muito obrigado. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, nós estamos à disposição. A Embrapa Amazônia Ocidental está à disposição de vocês. O que vocês precisarem, pode contar conosco. Esse é o nosso papel, de tentar desenvolver pesquisa, e a gente agradece vocês por divulgar as pesquisas que a gente desenvolve, tá bom? Muito obrigado. Eu converso agora com Antônio Denário, governador do estado de Roraima, esse estado tão importante na região norte do país, e com certeza, Roraima, eu não diria que seria a última, mas talvez a melhor fronteira agrícola do país. Excelentíssimo governador, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, nesse programa chamado Brasil que Produz, e nós sabemos que Roraima é, sem dúvida, um dos estados mais produtivos da República Brasileira. Seja bem-vindo, fique à vontade. Valeu, Marcelo. Fico muito feliz de estar participando do seu programa que vai atingir empreendedores de todo o Brasil. E Roraima, eu não tenho dúvida, é a melhor fronteira agrícola do Brasil. Maravilha. Roraima, que se localiza muito bem estrategicamente devido ao hemisfério. A gente sabe que a questão agrícola tem sido muito bem desenvolvida e está em plena expansão. O senhor poderia comentar um pouco para a gente do agronegócio de uma maneira geral no estado, como tem sido esse trabalho quais são as expectativas para o agronegócio brasileiro nesse estado tão produtivo? Bem, só para título de informação, eu nunca tinha sido candidato. Foi a minha primeira eleição. Sou empresário do setor agropecuário, plantando soja, milho, criando gado. Também sou sócio de um frigorífico aqui em Boa Vista, o Frigodéis, o mais moderno frigorífico de abate de bovinos do Brasil. Está aqui em Roraima, em Boa Vista. Assumi o governo e estamos fazendo um trabalho muito intenso na valorização dos empreendedores que estão aqui e atraindo novos investidores. Estamos localizados no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. Plantamos na entre-safra do Brasil. O nosso plantio aqui começa final de abril, começo de maio, e tem dado um resultado satisfatório, remunerando muito bem os produtores. E, além do mais, Roraima tem um ciclo de chuva bem definido. Somos um estado que tem 7.500.000 hectares de cerrado, ou seja, nós temos área de floresta e área de cerrado. E tem atraído investidores de todo o Brasil. E as terras ainda é uma oportunidade de negócio, são muito baratas ainda. Já teve uma valorização muito grande depois que eu assumi o governo, que nós estamos trabalhando, já fazendo a regularização fundiária do Estado, emitindo títulos definitivos rural, aqui na capital também, e até no próprio distrito industrial. Perfeitamente, governador. É muito bom ouvi-lo e ver o que o Estado está produzindo, o que o governo tem feito para atrair novos investidores e, principalmente, expandindo o agronegócio de uma maneira geral. A gente vê que o Estado é bastante diversificado e que a tendência é crescer ainda mais. Exatamente. Eu tenho feito um trabalho e esse trabalho está dando um resultado muito positivo no setor agropecuário. Somos o estado que tem o maior crescimento de área plantada anual no Brasil. Nós estamos tendo um crescimento anual acima de 50% da área plantada. Agora, em 2021,
nós plantamos 80 mil hectares de soja, 25 mil hectares de milho, mais de 15 mil hectares de arroz irrigado de alta tecnologia e também aproximadamente de 3 a 5 mil hectares de feijão. E só de soja, que está catalogado para começar o plantio final de abril do ano que vem, são mais de 120 mil hectares, ou seja, um crescimento bem acima da média nacional. E o governo do Estado está fazendo a regularização fundiária, com emissão de títulos definitivos, agilidade nos processos de licenciamento ambiental, e nós temos também investimentos aqui no Estado de energia de fontes renováveis e alternativas. Estamos mudando a matriz econômica do Estado de Roraima. Eu, como empreendedor, tenho trabalhado incansavelmente para divulgar o Estado de Roraima e atrair novos investidores. Já estive participando de simpósios, seminários, cooperativas em todo o Brasil, no Paraná, no Tocantins, no Piauí, no Mato Grosso, em Goiás, Minas Gerais, falando do potencial produtivo do Estado de Roraima. E nós temos recebido centenas de investidores de todo o Estado do Brasil que estão fazendo opção para investimento no Estado de Roraima. Perfeitamente, governador. Sem dúvida, Roraima é uma das potências agrícolas do país e a gente fica muito feliz em ver essa expansão através de um excelente trabalho que está sendo feito pelo senhor no comando do Estado. Como eu sempre digo, o agronegócio brasileiro só é uma potência porque tem grandes líderes à frente dele. E, sem dúvida, o senhor é um dos grandes líderes que estão à frente aí do Estado e do agronegócio. Agradeço pela sua participação. Foi muito bom ouvi-lo aqui e conhecer um pouco mais dessa potência que é o Estado de Roraima. Maravilha. Ação importante também são os benefícios fiscais que tem aqui no Estado de Roraima. Boa Vista é uma área de livre comércio. Nós temos também todos os benefícios da Suframa aqui no Estado de Roraima. Benefícios da Sudan também. E, além do mais, temos uma lei de incentivo fiscal, que é a Lei 215, que concede benefícios fiscais a produtores rurais. Inclusive, aqui no Estado de Roraima, para produtores que fazem o projeto de exploração agropecuária, fica isento de ICMS, inclusive do óleo diesel, compra de equipamentos, maquinários e todo o mobiliário, todo imobilizado para instalação em indústrias aqui no Estado de Roraima, também são isentos de ICMS. E no Estado de Roraima, nós temos benefícios fiscais para utilitários, caminhões, tratores e, o que eu falei também, plantamos a entre-safra do Brasil. Temos diversos produtores que plantam no Mato Grosso, em Rondônia, no Paraná, e eles utilizam o maquinário 2 vezes no ano. Eles terminam a safra aí no centro-sul do Brasil e vêm para Roraima fazer outra safra. E nós temos também aqui, que está sendo instalada agora, uma indústria de beneficiamento de soja, com esmagamento de soja e também o envasamento, engarrafamento de óleo de soja em garrafinha PET. E no Estado de Roraima nós temos aqui um mercado consumidor muito grande. Estamos do lado da Venezuela, que tem 30 milhões de habitantes, e da Guiana também, que a capital é Georgetown, que são grandes importadores do Brasil. Em 2018, nós exportamos 18 milhões de dólares no Estado de Roraima. Vamos fechar agora 2022 com 300 milhões de dólares em exportações do Estado. E o óleo de soja é um dos principais itens da nossa pauta de exportação, além da soja em grão também, que é exportada pelo Porto de Manaus. Estamos na expectativa agora do asfaltamento da estrada que liga Roraima ao Porto da Guiana, em Georgetown, que tem 480 quilômetros, que é a estrada de chão, e começa agora o asfaltamento de 120 quilômetros. Até na fronteira com a Guiana é totalmente asfaltado, rodovia federal de ótima qualidade. E dentro da Guiana tem a estrada que não tem asfalto ainda. Estamos fazendo um trabalho com as autoridades guianenses para que asfalte essa estrada o mais rápido possível. E
A nossa logística hoje de exportação de soja também é muito boa. É pelo Porto de Manaus. Fica a 780 quilômetros de Boa Vista, estrada toda asfaltada de boa qualidade. Ou seja, temos uma excelente logística para exportação de soja e de carne aqui no estado de Roraima. Ou seja, Roraima tem um ciclo de chuva bem definido, estamos no extremo norte do Brasil, plantamos no mesmo calendário americano. E o governo do estado está aqui à disposição para atender qualquer empreendedor do Brasil que queira vir aqui fazer os seus investimentos. Inclusive, aproveito a oportunidade, se for possível, vou passar meu telefone pessoal para que produtores possam contactar comigo e a gente passar as informações sobre o estado de Roraima. Anote aí você também, Marcelo. Manda lá, 095 99971 4904. Repetindo, 095 99971 4904. Estamos aqui à disposição sempre para dar qualquer tipo de informação e ajudar empreendedores de todo o Brasil que possa vir aqui conhecer o estado de Roraima. Perfeitamente, governador. Telefone anotado, eu vou pedir para colocarem na tela aqui também, para que o pessoal possa entrar em contato e, com certeza, um conjunto de fatores proporcionados por um governo eficiente, uma localização estratégica, tudo isso são situações que tornam muito favoráveis o desenvolvimento e, com certeza, o estado de Roraima é o Brasil que produz e, graças a pessoas como você que fazem um bom trabalho, isso é possível. Muito obrigado pela participação, por ter falado um pouco conosco aqui e colocar essas informações que são tão importantes e tão interessantes. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Feliz Natal e feliz Ano Novo. E um grande abraço a todos os produtores do Brasil. Eu converso agora com Dari Fronza, que é presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Tocantins. A AproSoja Tocantins, fazendo parte hoje dessa bancada de gigantes, falando sobre a região norte. Senhor Dari Fronza, é um prazer recebê-lo aqui, falando de um tema tão importante que é a soja, o Brasil, maior produtor, maior exportador, e ainda assim preservando 66% da mata nativa, com certeza é um exemplo de sustentabilidade. Muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo. Olá, Marcelo. Olá, painelistas. Olá, público. Para nós é um prazer. Muito obrigado mesmo pelo convite. Então, deixo o nosso agradecimento aqui em nome da nossa associação. Quero deixar também aqui meus cumprimentos aos demais painelistas, o senhor Valdete Araújo, Geraldo Neto, José Pinheiro, Guilherme Coelho, o Antônio Denário, que é o governador de Roraima, produtor de soja também, já conheci, já participei de reuniões com ele. Inclusive, ontem estivemos na AproSoja Brasil, com o Geraldo Falavina, que é o presidente lá, está fazendo um ótimo trabalho, presidente da AproSoja Roraima. E eu acho que você introduziu perfeitamente, né, Marcelo? O que você falou da preservação, da sustentabilidade, que realmente somos os maiores produtores de soja, né? Já somos o terceiro maior produtor de alimentos do planeta, com certeza a expectativa até 2024 de sermos o maior produtor mundial de alimentos. E quando a gente fala, você falou também, o Brasil o maior exportador, tem horas que o povo fica assustado e até nos falam que a gente produz soja para exportar, e tem gente que não conhece o que é feito com a soja, né? E a soja não é só proteína para engordar animais, frangos, suínos, bovinos, tem muitos derivados, o próprio óleo, a fabricação de pneus agora, biocombustível, cosméticos, e há uma infinidade de coisas que se produz com a soja. Eu vou contar agora, então, Marcelo, com sua permissão, vou falar um pouquinho da AproSoja Tocantins. Nós temos 8 anos de existência da nossa AproSoja, né? Nós temos
associados já, Marcelo, em mais de 70 municípios aqui do nosso estado do Tocantins. O que a gente conseguiu perceber, Marcelo, é que com a chegada da produção no Tocantins, principalmente aí a partir do ano 2000, que os municípios se modificaram bastante. A gente sabe da extrema pobreza, principalmente da região Nordeste e Norte, e deu para se perceber facilmente, né, que melhorou muito o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando chega a produção, quando eu falo produção, não quero falar só soja, logicamente que a produção é de vários cereais, principalmente incrementando a melhoria na pecuária. A gente sabe, o Tocantins hoje está com mais de 8,5 milhões de hectares de pasto. A grande maioria, se não toda, são pastos degradados. E é em cima desses pastos degradados que aparece a cultura da soja. E então a gente percebe, né, como vinha falando, quando entra a soja, melhora tudo. Eu cito sempre aqui Silvanópolis, quando cheguei em 2003, aqui só tinha uma casinha que vendia pequenos parafusos. Hoje nós temos aí, talvez, os maiores armazéns aqui do estado, estão aqui na nossa região de Silvanópolis, Santa Rosa, Porto Nacional, talvez uma das maiores produções, digamos assim. Eu estou citando só como exemplo o nosso Silvanópolis, porque a gente viu a melhoria de perto, sabe? Hoje tem boas farmácias, tem bons restaurantes, tem hotéis, o comércio melhorou muito, sabe? As pessoas estão felizes. Você nota no fim de semana, nossos colaboradores levando a família para ir no restaurante. Enfim, a gente vê melhorar como um tudo, sabe? Com certeza, onde entra a agricultura, melhora bastante. O Tocantins, ele vem crescendo nos últimos anos, aí, a média de 4,5%, 5% todo ano, né? Atualmente, nossa área com soja no estado está em torno de 1.300.000 hectares. Nós acreditamos que esse ano, como está chovendo bem, adiantou, inclusive, nosso plantio. Nós esperamos passar da cifra aí de 4 milhões de toneladas, né, de soja. Eu estou falando só de soja. Depois vem o milho, de segunda safra. Temos grandes produções de feijão também, já de segunda safra. Feijões nacionais, feijões tipos exportações. Temos plantações de gergelim, temos plantações de painço. O Tocantins, inclusive trigo, já estamos começando a plantar no nosso Tocantins. Então, e nós acreditamos que o Tocantins vai crescer. Eu, particularmente, acho que nos próximos 5, 6 anos devemos dobrar o número de hectares. Mas podemos chegar aí perto de 4 milhões de hectares no futuro próximo, aí, se Deus quiser. E a gente sabe, o Tocantins, como vinha falando, é um estado que era basicamente de agricultura de subsistência, e hoje o Tocantins tem aí praticamente 70% do PIB, né, Marcelo? É movimentado pela agropecuária. Então, de tudo que se movimenta dentro do estado, 70% sai aí do agronegócio, da pecuária, enfim, e de tudo que compõe aí o agronegócio, digamos assim, a cadeia do agronegócio, né? Então, a gente fica muito feliz aí. Uma coisa que muitas pessoas falam, né? Para que serve a soja? Afinal de contas, quando nós vimos falando no início, a soja não é só para engordar porco na China, não. A soja ela é consumida em mais de 160 países, então dá para perceber que praticamente todo o planeta consome, né? Nós somos, com certeza, o Brasil se tornou, no ano passado, o maior produtor de soja, né, individual, e isso causa cobiça. Quando você é grande, todo mundo tem inveja, tem uma cobiça, né? Tem grandes barreiras, principalmente pelos países europeus, né? Eles tentam parar o nosso crescimento de qualquer forma. Então, é aí que entra a parte, propriamente dita, da AproSoja. A AproSoja é uma entidade sem fins lucrativos. Nossos diretores, nossos presidentes, nós temos 16 AproSojas estaduais. A AproSoja Brasil fica sediada em Brasília. Ninguém tem salário. Ninguém tem salário, ninguém pode ser vitalício. Os mandatos são de 2 a 3 anos, né?
E isso nos motiva a trabalhar, porque a gente está fazendo defesa, a gente é porta-voz de nós mesmos, sempre falo isso. A gente é porta-voz de nós mesmos e estamos sempre fazendo a defesa aí, então, da agricultura brasileira. Né? A gente sabe que os países ricos subsidiam seus produtores lá. Vou pôr um exemplo, na França, o produtor, se ele colher bem ou colher mal, ele tem 1.000 euros no bolso por hectare. Então, tanto faz para ele se é para você produz muito, pouco, se dá neve, se dá estiagem, para eles não importa. E para nós brasileiros fica difícil, porque a gente tem que trabalhar com muita competitividade, sabe? Então, por isso que a gente faz essa defesa bem fortemente para nossos agricultores aqui. Pessoal, como vinha falando, eles sempre nos acusam, né? Principalmente de desmatamento e tal. Nós temos que entender o que é desmatamento. Aqui no Tocantins, Marcelo, nós estamos com 4% da área do Tocantins é usada para produção. No Brasil, a gente sabe, como você falou, 66% de matas, é usado um pouquinho mais de 8% para fazer a parte agrícola, depois tem mais a parte pecuária, florestas, aí, que dá menos de 30%. Então, 66% do nosso território nacional é preservado em matas. E a gente fica muito orgulhoso, nós temos um Código Florestal, eu até acredito que talvez seja o único Código Florestal do planeta, nós serviríamos de exemplo, mas, infelizmente, esses países aí, pelos seus protecionismos, ficam batendo, né? Todo dia em cima da cabeça de nós produtores. E a ProSoja Brasil ela vem fazendo um trabalho gigante nesse sentido, né? Então, aqui, por exemplo, Marcelo, nós tivemos, com a entrada da moratória do Cerrado, que as trades quiseram fazer, as trades, para quem não sabe, são as empresas que compram nossa soja, principalmente para exportação. Elas vendem, logicamente, elas fazem a moagem, transformam a soja em proteínas e tal. E os compradores, os grandes mercadistas, principalmente europeus, então, eles quiseram fazer uma barreira, né? Para nós não crescermos, para não tirarmos a competitividade dos produtores de lá. Então, eles simplesmente fizeram a moratória, primeiramente a moratória da Amazônia. Na cabeça deles não se pode plantar soja, o milho, outro cereal na Amazônia. Lá na Amazônia se planta menos de 1% da Amazônia com soja. Aqui no Tocantins, como eu falei, 4%, né? Então, aqui no Tocantins, nós tivemos um certo grito de independência, fizemos a Carta de Palmas, onde reunimos todas as AproSojas estaduais, as 16 que a ProSoja Brasil, redigimos uma carta, né, encaminhamos para todas as embaixadas do mundo, né, e também para o Parlamento Europeu, mostrando como que funciona aqui e tal, né, nossas lavouras, como que funciona a nossa produção, sempre fazendo defesa, como falei. A ProSoja Brasil, ela trabalha lá em Brasília muito forte junto com a Frente Parlamentar, né? Nós temos dentro da Frente Parlamentar o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, formada por 50 entidades, quase 50 entidades. Ali está o setor produtivo, o setor das indústrias, todo mundo está ali. O IPA desenvolve os projetos que vai ser encaminhado para os deputados, então, da bancada, né, para fazer a defesa da nossa agricultura brasileira. E quando falo defesa, é defesa mesmo, não é fazer coisa errada. Nós temos que ter orgulho. Eu sempre falo, o problema do Brasil, muitas vezes, somos nós brasileiros. Tem pessoas que não conhecem a nossa produção. Se deixam enganar fácil, sabe, Marcelo? E nós temos que acabar com esse paradigma aí. Para vocês terem uma ideia, agora o momento é carbono. Todo mundo fala em carbono, carbono. Vocês viram a COP26. Aliás, falar em COP26 é engraçado, né? Acaba a COP26, a gente só tem uma certeza, que vai ter a COP27. Mas não se resolve nada. O Brasil está aí com o Código Florestal, entendeu? Nós temos a mais severa lei ambiental do planeta, com certeza, né? Não tem como ser diferente, e não estou falando, isso é bom, a preservação está dentro do nosso negócio. Quem mais não é beneficiado do que nós mesmos, produtores, em preservar nossas APPs, nossas florestas, nossos córregos, enfim, nossos rios, né? Isso é muito importante. Então, eu vinha falando do carbono, agora a bola da vez é carbono,
Mas nós, brasileiros, já temos, né? Há vários anos já o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono. A gente vem trabalhando com esse programa muito bem elaborado pela Embrapa, inclusive, né? A Embrapa, territorial principalmente, né, Marcelo? Quem não conhece, seria bom ir lá pesquisar, vai mostrar certinho quanto que é usado em cada área. Como eu falei no início, né? A soja, ela não é simplesmente uma proteína, ela é a proteína mais barata do planeta, é o jeito mais fácil de se ter proteína. E para quem não sabe, o corpo humano ele não vive sem proteína, né? Quando a gente vai comprar o peru agora, fim do ano, 2, 3 quilos de peru, você tem que saber que dentro daquele quilo de peru tem 2 quilos de farelo de soja. Não existe forma. Tudo bem, mas eu crio meu frango caipira lá na roça, eu planto meu milho. Beleza, ok. Mas você está cuidando da sua família. Você não consegue cuidar das famílias dos outros. E nós temos aí quantos bilhões de pessoas famintas no mundo, né? Eu lembro, Marcelo, até saindo um pouco da prosa, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, tem um livro, se não me engano, é Fernando Homem de Mello, alguma coisa assim, ele falava, plantem comida. Aquilo me chamou muita atenção, apesar de ser filho de agricultor, eu estar lá com 8, 10 anos, em 1980, me chamou atenção aquilo lá. E hoje, estando à frente da entidade, todo dia discutindo esses problemas, me vem na memória, plantem comida. Só que do jeito que a gente está acuado, inclusive por alguns brasileiros, algumas ONGs, eu gostaria que minhas filhas, de repente, não seguissem. E tem muito filho de produtor falando que não vai seguir na profissão porque só apanha. Olha o que está acontecendo. E aí vem aquela história do senhor lá, plantem comida. Quem é que vai plantar comida? Então, esse é um grande impasse. E nós estamos muito preocupados com isso aí, sabe? Inclusive, eu não sei se vai dar a pegar, preocupado com isso, a ProSoja Brasil, ela lançou um livro contando a história dos 30 anos da ProSoja e da agricultura da soja no Brasil. Inclusive, embaixo aqui, ó, está escrito a ProSoja Brasil, 30 anos, produzindo com sustentabilidade. Muito bom. Muito bom. Produzindo com sustentabilidade, graças a Deus, foi o nosso ex-presidente, Rubem, no seu primeiro mandato, que colocou essa frase aqui, e graças a Deus tem uma marca registrada em Tocantins. Marcelo, aqui no Tocantins, como que a ProSoja atua? Nós temos, como eu falei, a ProSoja ela é apolítica, mas, felizmente ou infelizmente, tudo se resolve através da política. Então, nós atuamos firmemente, né, dentro das secretarias de agricultura, dos próprios governos estaduais, federais, municipais, fazendo defesa de nós produtores, fazendo entendimento do que é certo e o que é errado, buscando melhores leis para, com certeza, agredir menos o meio ambiente possível. Nós temos parcerias muito boas, né? Temos uma parceria com o pessoal das centrais de embalagem, de recolhimento. Aliás, o Brasil é o único país que recolhe mais de 90% de suas embalagens. Dentro do Código Florestal, essa parte que tange aí do recolhimento dos agrotóxicos que os produtores usam tem que devolver. Quando você compra, por exemplo, mata-mosquito, para matar mosquito da sua casa, não tem onde devolver. Vai no lixo comum. Nós, produtores, não. Nós compramos nossos defensivos, tem que devolver no lugar certo, inclusive para ser reutilizado, né? Nós atuamos também na parte social, nós ajudamos na construção do Hospital do Amor, fizemos boas doações quando é possível, logicamente, isso não é só o produtor de soja, a gente se une com a cadeia toda, que são as revendas e pessoal que vende máquinas agrícolas. Inclusive, eu estava falando do pessoal da parceria de embalagens vazias. Nós temos um programa dentro das escolas, e eu tive a oportunidade de estar em Porto Nacional uns 15 dias atrás, falando para alguns alunos, eu falei, moçada, por causa da proteína da soja, deixa de morrer milhares de baleias. Mas o que tem que ver soja com baleia? Eu digo, sim, o ser humano precisa de proteína. Antigamente, se matava a baleia para ter proteína.
Hoje, consegue se plantar soja. A soja é a proteína mais barata. Por isso que se planta soja. Então, a gente vai tendo esses encontros, né, com os alunos, vai explicando de uma forma bem simples, bem sucinta, e eles são instigados a fazer redações, e um aluno de Porto Nacional ganhou o primeiro lugar a nível de Brasil com a melhor redação, então, aí de produção e sustentabilidade e tal. Nós ficamos muito felizes, a escola ganhou muitos prêmios e tal. Nós fizemos também uma parceria com a ProSoja, com a Embrapa Cerados, né, e mais a empresa VLI, para nós desenvolvermos aqui o nosso Tocantins. Temos uma parceria boa com o GAS, que é o Grupo de Agricultura Sustentável. Para quem não sabe, hoje já se planta soja em larga escala, usando somente produtos biológicos, pós de rocha. Eu mesmo pratico aqui, na nossa propriedade aqui, muita coisa biológica. Estamos aprendendo aí. As parcerias são muito grandes, a gente não quieta, a gente está sempre atuante, sempre produzindo, tentando produzir, com certeza, com sustentabilidade. A nível de Brasil, nós temos uma parceria boa também com a Soja Legal. A ProSoja MT lançou a Soja Legal. O que é a Soja Legal? Tem que estar tudo legal, desde a parte social, ambiental, aí você ganha tipo um selo, entendeu? Nós vamos tentar implementar esse ano que vem aqui no nosso estado, né? Também. O próprio gás, nós vamos atuar firmemente para estar desenvolvendo, fomentando essa nova maneira de produzir, sabe? Então, basicamente é isso, Marcelo. A gente está... uma coisa gostosa, não sei se falei, eu já falei com certeza, a gente não tem salário, trabalha por amor à profissão. Eu nunca imaginei que eu ia estar na frente da entidade, e também estou como vice-presidente da ProSoja Brasil, então nós temos as portas, nós somos muito bem franqueados para estar batendo na porta de senadores, da ministra da Agricultura, ministro do Meio Ambiente. Nós estamos nesse meio praticamente todos os dias. É um desafio grande. Eu vim para o Cerrado com 19 anos, né? Larguei a faculdade que ia começar, e eu sempre falo que o Cerrado foi o meu professor. Não estou arrependido, não. Perfeitamente, senhor Dari. A sua fala é muito importante, muito pertinente. A gente vê que a soja, através da ProSoja, através dos produtores por todo esse Brasil, não leva só emprego, renda, mas leva o progresso, principalmente para o norte, para o nordeste. A gente sabe que o Brasil talvez seja a única nação capaz de alimentar o mundo no futuro, e ela faz isso graças ao trabalho de pessoas capacitadas como o senhor e outros que aqui estão na bancada, porque estão à frente das principais instituições do agronegócio, estão trabalhando, defendendo os interesses do setor. Então, o Brasil talvez seja a única nação capaz de alimentar o mundo no futuro. Isso só é possível graças a vocês. O Tocantins, sem sombra de dúvidas, é um Brasil que produz. A ProSoja é um Brasil que produz e vem cada vez produzindo mais, e a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. Eu agradeço a participação do senhor, agradeço pela fala esclarecedora e muito importante, principalmente para aqueles que não conhecem bem a soja e talvez a atuação da entidade. O senhor colocou muito bem e ficou muito claro para nós. Muito obrigado, Marcelo. Para nós é um prazer, espero poder ajudar mais, a colaborar mais. Estamos às ordens aí. Eu converso agora com Guilherme Coelho, que é presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados. Senhor Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, falando sobre a região norte. O Brasil que produz, sem dúvida, tem as frutas como protagonistas. Muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Eu gostaria de cumprimentar a todos do Brasil que produz
e a você, Marcelo, e dizer que nós temos muito boas notícias da fruticultura do Brasil. Essa pandemia nos aperreou muito, o mundo inteiro, mas o mundo entendeu que precisa se alimentar mais saudável. E não tem nada mais saudável do que uma fruta. E, com isso, nossas exportações aumentaram bastante. Para a gente ter uma ideia, se a gente for comparar de janeiro a novembro de 2021 com janeiro a novembro de 2020, nós crescemos em exportações em dólar em cerca de 25%. E nós crescemos também em tonelagem em 20%. Isso quer dizer que o mundo está querendo mais frutas. E o Brasil tem uma fruta de excelente qualidade. A nossa fruta campeã de exportações é a manga. Ela vem em primeiro lugar. Ela estabelece cerca de 22% de todo o volume exportado de frutas, 22% é a manga. Depois nós temos o melão, nós temos as limas e os limões, depois vemos com a uva. E a uva tem um desempenho enorme. Ela cresceu 47% em volume de um ano desse período para o outro. O que quer dizer que a fruta está dominando os lares. Só para você ter uma ideia, a fruta você tem de todo sabor, de toda cor, de todo formato, de todo olfato, de todo paladar, com casca, sem casca, com caroço, sem caroço. Isso sem a gente falar na nossa culinária, tá certo? E hoje de manhã, um bebezinho de 10 meses comeu uma bananinha machucada, e um cidadão de 90 anos vai comer aí uma banda de mamão, papai hoje de noite para dormir. Então, a gente come fruta no café, no almoço, no lanche. Então, isso é muito importante. E a Abrafrutas, quem é? A Abrafrutas é uma associação brasileira de exportadores de frutas. Nós temos cerca de 9 anos e hoje nós representamos essa fruticultura toda. E é muito importante a gente conversar um pouco sobre a região norte, que nós temos uma forte demanda e uma forte produção do açaí. O açaí, ele é um sucesso no mundo inteiro, mas é muito bom a gente dizer que o açaí da região do Amazonas, ele não se usa o desmatamento, nem se usa queimada de florestas para se plantar o açaí. O açaí é extrativista, o açaí é nativo, o açaí é natural. O açaí é quem gera centenas e milhares de empregos, de pequenas associações, de pequenas cooperativas, daquele homem, daquela mulher que vive da extração do açaí. Então, está de parabéns a região norte por ter essa força dessa fruta tão querida e tão procurada pelo mundo. E quero também dizer que estive agora recentemente na COP26, em Glasgow, na Escócia, na conferência sobre o clima. E o que eu fui dizer lá? Eu fui dizer de que nós da fruticultura não desmatamos, que nós da fruticultura não queimamos florestas. Nós da fruticultura temos, sim, são certificados internacionais. Nós temos auditorias internacionais. Nós temos certificados sociais, que vem uma certificadora saber se os funcionários estão de carteira assinada, se o ônibus está apto a trazer e levar os funcionários, se o motorista tem a carteira, se os pneus dos ônibus estão ok, se o ônibus está limpo, se o refeitório ele está lá arejado, se tem água de qualidade, água tratada, água gelada. Esses certificados existem e nós precisamos provar ao importador que temos para podermos exportar. Nós temos também certificados de manuseio da fruta, que são dentro dos packing house, onde trabalham centenas e centenas de pessoas que precisam usar a touca, que precisam usar o avental, que tem que ter um clima agradável para que elas não fiquem suadas, que elas lavem as mãos de 2 em 2 horas. Isso é o que nós temos para mostrar e oferecer para o mundo, bem como os certificados de sustentabilidade. Então, com isso, com todo esse pacote dos nossos certificados, nós podemos oferecer o melhor que temos de frutas para o mundo, de frutas com qualidade,
de frutas, cada um na sua região. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, tem a nossa maçã, que é fantástica. Se a gente for ali para o lado de São Paulo, você tem um limão, você tem um avocado. Se a gente for ali para o Espírito Santo, nós temos o mamão. Se a gente for para a Bahia e aqui na região do Vale do São Francisco, nós temos a manga, nós temos a uva. Se a gente subir um pouquinho mais, temos o melão. Então, nós temos essas frutas maravilhosas, das quais nós estamos cada vez mais crescendo. E temos uma meta, Marcelo. E eu quero ver se a gente volta a conversar lá para o dia 15 de janeiro, lá na frente, onde eu vou afirmar ao mundo e ao Brasil. O Brasil bate a meta e exporta $1 bilhão de frutas. E é muito importante também lhe dizer, Marcelo, de que dentro da agricultura, o segmento do agronegócio, o segmento que mais emprega é a fruticultura. A gente tem números excelentes de soja, de milho, de algodão de exportação. Mas um trabalhador rural, ele não pega num grão de soja nem para plantar, nem para colher. É tudo mecanizado, é tudo de alta tecnologia. Mas quem emprega é a fruticultura. Emprega muito. Nós temos hoje cerca de 2,5 milhões de hectares de frutas e temos cerca de 5,5 milhões de empregos gerados. E outra coisa fantástica da fruticultura é que ela é inclusiva, porque nos packing house não tem ninguém que saiba embalar uma fruta com carinho, com dedicação, com zelo, com amor do que a mulher. Isso significa que na casa dessas pessoas que trabalham com a fruticultura, geralmente o homem já trabalha. E aí entra o segundo salário da mulher. Então, é uma bela atividade. Eu estou muito animado e achando que no 2022 nós vamos bater novos recordes e o mundo continuará comendo mais frutas. Perfeitamente, senhor Guilherme. Tenho certeza que essa meta será batida. Nós falamos aqui de diversidade, né? O Brasil produtivo, com frutas para todos os cantos do país, com vários destaques a nível internacional. Falamos aqui de sustentabilidade, geração de renda, emprego, inclusão. Então, tudo isso somado, graças à competência de pessoas como você à frente das principais instituições do agronegócio brasileiro, somente assim é capaz. Temos certeza que essa meta será batida no dia 15 de janeiro. Estamos na torcida porque temos, acredito eu, tudo a nosso favor. Agradeço pela participação, por ter contribuído aqui, engrandecido essa bancada, né, esse encontro de gigantes aqui falando sobre o Brasil que produz na região norte. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo, um abraço a todos. E o Brasil que produz vai produzir muito mais. Saúde! Uma satisfação estar com vocês aqui, espectadores do programa Brasil que Produz, para falar a respeito da região norte, não é? Agradecer aqui o Marcelo Caçapava pelo convite, ter a oportunidade de falar a respeito dessa região, não é? E a respeito dos aspectos produtivos conectados à região norte. Quando nós estamos falando da região norte, naturalmente nós temos que falar da região da Amazônia, não é? Ou principalmente da Amazônia Legal, que compõe aí 9 estados, uma área de cerca de 500 milhões de hectares, num país que nós temos em torno de 800 milhões de hectares. Então, é uma área considerável, né, dentro do nosso país, que tem dimensões continentais, né? E nós temos aí uma biodiversidade gigantesca, né, dentro dessa região, com uma ocupação heterogênea, não é, de colonos, agricultores, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, poceiros, enfim, áreas de proteção ambiental, assentamentos. Então, tem uma diversidade, né, na ocupação desse território e uma biodiversidade muito grande, muito rica também para o nosso país, não é? E também a produção agrícola, não é? Então, não dá para falar a respeito da região norte da Amazônia Legal se nós não tratarmos de um assunto muito importante para essa região, que é a questão fundiária, não é? E olhar para a questão fundiária da Amazônia também não é olhar de uma forma homogênea. Nós temos que entender todo o processo que houve, né, de uso e ocupação histórica do território da Amazônia, assim como no território nacional. Nós ainda, no Brasil, no século XXI, estamos falando de problemas fundiários e de regularização fundiária, não é?
e problema de insegurança jurídica para aqueles que estão tentando produzir com tranquilidade, seja ele, né, pequeno, médio, grande produtor, ou até mesmo a comunidade, né, tradicional, que está ali, por vezes, produzindo com ainda insegurança jurídica sobre o seu direito, que não foi devidamente reconhecido. Isso acontece porque desde 1500, né, desde o processo de colonização do nosso país, nós tivemos uma ocupação desordenada no nosso território, e os estados, né, não só a coroa não cumpriu com o seu dever, com a sua tarefa, com a sua função, né? Depois o Brasil República também não resolveu esse problema, né? Após 1500 nós tivemos aí uma série de ciclos voltados para essa questão da terra, até a Lei de Terras de 1850, né, que vem logo após as Seis Marias, né, que era o regime de concessão de terras. E no Brasil República também os estados assumiram uma responsabilidade para a gestão das terras que ficaram sob sua responsabilidade, e parte dos estados não resolveram esse problema, que traz ainda uma profunda insegurança, né, para milhões de pessoas, né, agricultores familiares, produtores rurais, comunidades que estão sobre essas terras em várias regiões do país, especialmente na região Nordeste, na região Norte, em que ainda nós temos grandes estoques de terras públicas e devolutas. Então, falar de um Brasil que produz, mas também de um Brasil que protege, né, o meio ambiente, nós temos que falar da garantia do direito e acesso à terra de forma segura, né, para todos aqueles que têm um direito legítimo sobre essa terra. E na Amazônia, essa situação ela é bem difícil e bem vulnerável, né? Nós tivemos ciclos, né, envolvendo a Amazônia para organizar, né, um processo de administração de terras, gestão daquelas terras de forma mais adequada, tá? E esses ciclos, principalmente durante, né, a década de 60 e 70, passou por um processo de colonização, né? Um grande ciclo de ocupação por agricultores, né? A partir do processo de colonização, ele se impulsiona, especialmente na década de 60, 70, até o final da década de 80, mas todos nós sabemos que aquele território, né, já existiam pessoas, comunidades, né, tradicionais ou indígenas que ali já viviam, não é? E áreas protegidas, e neste período, então, houve, né, uma série de conflitos, mas também um processo de ocupação promovida pelo governo, em que, em algumas regiões da Amazônia, várias áreas que foram objeto de colonização se transformaram em grandes cidades hoje, né, com um grande potencial aí, produtivo, né, vinculado a esses municípios. Então, mas, né, uma questão importante e relevante a ser registrada é que nós ainda temos, né, mesmo após esse grande processo de colonização, ali na região norte, ainda uma vulnerabilidade fundiária muito forte em uma série de estados, né? Desses 9 estados, nós temos aí o Amapá e Roraima, por exemplo, que vem de ex-território, Rondônia, não é? Que ali, nos idos de 2007, 2008, tiveram leis próprias para transferir as terras públicas federais para os governos estaduais, e mesmo assim os governos estaduais ainda, né, não conseguiram efetivar a regularização daqueles que estão ocupando essas terras, né? Nós ainda não temos no Brasil uma governança responsável sobre aquele território que consiga apontar e identificar todos os ocupantes que existem naquele território, né? Seja ele produtor rural, agricultor, comunidade indígena, quilombola, assentados. Nós não temos um panorama, né, que possa orientar decisões sobre uma plataforma responsável de gestão daquelas terras. Isso gera uma certa insegurança para esse processo de desenvolvimento que vai ocorrendo naquela região, né? Mesmo assim, nesse período, da década de 60 e 70, quando se impulsiona esse processo de ocupação da região norte, a partir da colonização de uma região naturalmente já estava ocupada, o governo ele busca estruturar ali um sistema de administração de terras, não é, a partir da aprovação de marcos legais, que são marcos legais que estão vigentes até hoje, né? Marcos legais que foram de abrangência nacional, como a Lei de Registros Públicos, a criação do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do Cadastro Rural, né, o Estatuto da Terra, a Lei 6383, que trata das ações discriminatórias de terras públicas, que foi necessária para fazer esse processo de colonização, a Lei 5709, sobre compra de terra por estrangeiros, lá de 1971, que é criada no Brasil por conta da entrada de estrangeiros
ali na Amazônia, não é? Que foi observada por uma CPI lá em 1967. Então, tem um movimento muito forte nesse período para estruturar sistemas de administração de terras para aquela região, para impulsionar esse processo de colonização. Só que depois da década de 80, né, o Estado brasileiro abandona essa perspectiva de regularização daquelas terras, de destinação daquelas terras, e há um processo de ocupação espontânea, não é? E esse processo de ocupação espontânea também gerando uma série de problemas, conflitos. Aqueles que entraram pacificamente, de forma, né, não violenta, agricultores familiares, inclusive, estão lá até hoje, né? Esperando o título da terra para serem regularizados em terras públicas. Não é? Em 2009, então, o governo federal lança o programa Terra Legal para Regularização Fundiária, que é um dos principais marcos da política fundiária no país, não é? Depois da Lei de Terras do Estatuto da Terra, em 1964, essa lei para regularizar a situação fundiária naquela região. Né? O Estado brasileiro entra fazendo georreferenciamento de milhões de hectares de terras ali na Amazônia. Tem hoje aí cerca de 110 mil processos tramitando para regularizar essa situação dentro das instituições aqui do INCRA, né, e do Ministério responsável. Fato é que não resolveu ainda, né, definitivamente esse problema, e nós precisamos enfrentar definitivamente uma regularização que seja uma regularização equilibrada, né, que tenha como parâmetro aspectos socioambientais também, que respeite todos os direitos que estão ali observados sobre aquelas áreas, não é? E o Estado precisa fazer esse inventário qualificado sobre as terras públicas, conhecer efetivamente o seu território, não é? Para que faça uma destinação também correta, equilibrada e sustentável, e garanta segurança jurídica para aqueles produtores, agricultores e comunidades que estão vivendo ali há tanto tempo, né? E para aqueles produtores rurais, aquelas pessoas que estão ainda, né, prospectando, vendo oportunidades, né, de irem para essa região, de comprar ou vender imóveis nessa região, é necessário ter muita cautela, né, muito cuidado, uma análise muito apurada sobre essa questão da documentação das terras na região da Amazônia, porque nós temos uma série, né, de histórico de fraudes, né, na ocupação territorial, de grilagem de terras, mesmo, de falsificação de documentos, não é? E por isso é necessário ter muita cautela, muito cuidado, né, nessa análise documental para qualquer tipo de transação imobiliária envolvendo ali a região norte. E essa situação, naturalmente, atrapalha o processo de desenvolvimento regional, não é? E esse desequilíbrio, né, ou seja, essa ausência de uma governança responsável e territorial naquela região também gera e fomenta cada vez mais conflitos. Então, para nós termos paz, para nós termos tranquilidade, né, para nós termos um ambiente equilibrado e sustentável, é necessário estabelecer uma agenda de governança para a governança responsável das terras naquela região, né, trazendo informações qualificadas sobre o território, os estados cumprindo com a sua missão, né, identificando as suas terras, estoques de terras públicas, terras devolutas, destinando essas terras a todos aqueles que são sujeitos de direitos sobre essas áreas, não é? E a União fazendo a mesma coisa, né? E fazendo uma destinação que seja correta, justa, né? Equilibrada e equitativa. Né? Então, fico aqui, né, essa breve análise sobre, né, esse estado da arte, especialmente na região norte, concentrado na região da Amazônia, para todos aqueles que estão na região, aqueles que pretendem ir até a região, né, para que observem e tenham, né, todos esses cuidados necessários, especialmente quando envolve a Amazônia Legal no Brasil. Um elemento muito relevante também a ser observado são os movimentos que ocorrem para alteração de marcos legais para regularização fundiária na Amazônia, não é? Nós, pesquisadores, né, sobre essa área e consultores especializados nesse tema, precisamos alertar sempre as autoridades. Né? Nós fizemos recentemente uma análise através do Laboratório de Geoprocessamento da Universidade de São Paulo e também da Universidade de Minas Gerais, né, indicando que a alteração do marco legal não necessariamente vai resolver o problema fundiário na Amazônia. O que nós precisamos é de recursos, precisamos de instituições fortes, instituições estruturadas e orçamento para que essas instituições façam uma gestão adequada, né, e uma governança efetiva sobre aquele território. Não é? Nós precisamos avançar para um cadastro de terras
né, para conhecer de forma adequada e qualificada aquele território, né? Precisamos retirar da invisibilidade, né, centenas ou milhares de agricultores, produtores rurais ou comunidades que estão vivendo naquela região, que estão invisíveis aos olhos do Estado, né? Precisamos pensar o território, né, a curto, médio e longo prazo, né? E precisamos pensar o território não só sob a perspectiva da regularização daqueles que estão ocupando terra pública, né, mas principalmente para aquele território excedente, ou seja, tem áreas remanescentes que não estão ocupadas, que precisam ser observadas pelo Estado, e o Estado, né, construir um método que também seja adequado, equilibrado, equitativo e sustentável para destinar essas terras de forma adequada. Nós precisamos atuar no país com inteligência territorial, não é? Não é razoável falar em desenvolvimento, falar em produção, ou em Brasil que produz, ainda num país que tem tamanha insegurança jurídica, não é? E que tenha tanta gente, tantos agricultores, tantos produtores rurais, vivendo com uma espada permanente na sua cabeça, não é? Com riscos, inclusive, de perder essas áreas, comunidades, com risco de perder seus territórios, enfim, por conta dessa insegurança. Não é razoável nós ainda, no século XXI, observarmos milhões e milhões de hectares de terras públicas ou devolutas, né, sob responsabilidade dos estados, sem uma destinação adequada, não é? E não é razoável nós convivermos com esse ambiente de ausência de compliance, principalmente no mercado de terras. Eu participei como autor agora, com mais 3 colegas, de um relatório da Transparência Internacional sobre corrupção, grilagem de terras e corrupção fundiária no país, não é? Lançado há 2 semanas, e nós identificamos e levantamos ali, né, todas as fragilidades, ou pelo menos tentamos, né, identificar praticamente todas as fragilidades e debilidades fundiárias que permitem esse processo de grilagem, corrupção e fraude nas terras do país, que prejudicam milhares e milhões de produtores e agricultores no nosso Brasil, não só na Amazônia, mas em todo o território nacional. Não é possível conviver com isso, né? Não é possível a gente conviver, ainda que seja corretores, advogados ou outros profissionais que continuam operando, né, no mercado de terras, empurrando ou vendendo áreas de forma ilegal, fraudando documentos, não é? Levando ou induzindo, inclusive, seja agricultores, seja produtores, seja, inclusive, registradores, às vezes, induzidos à ilegalidade, não é? Gerando aí um ciclo, né, vicioso, trágico, não é? Para o processo de desenvolvimento regional em algumas regiões do país, que a gente ainda tem uma situação fundiária muito frágil, né? Nós precisamos atuar, né, de forma proba, né, com compliance nesse processo, principalmente que envolve o mercado de terras. Precisamos entender a situação territorial no Brasil, todas as peculiaridades regionais que nós temos, né? O Sul tem a sua peculiaridade regional, numa situação e estrutura fundiária um pouco mais consolidada, assim como o Sudeste, né? Mas enxergar essa realidade do Nordeste, onde nós temos grandes estoques de terras devolutas, e essa região da região Norte, a região da Amazônia, com toda a sensibilidade de caráter ambiental, né? E de convívio ali, né? De vida de comunidades vulneráveis e tradicionais que existem, junto com agricultores e produtores rurais. Nós precisamos ter essa sensibilidade, e para ter a sensibilidade, né, obviamente, e para enxergar esse território, nós precisamos qualificar as informações sobre o território, seja ele na região norte ou outras regiões do país, a partir, né, de métodos, aí, tecnologia, enfim, de trabalhos e infraestrutura adequada aos órgãos e instituições públicas, né, para conhecer efetivamente esse território, e também estruturar uma plataforma de mercado de terras aí muito mais seguro, né, e saudável do ponto de vista jurídico, né? Do contrário, nós vamos estar vivendo sempre sob uma plataforma muito insegura, né, gerando essa insegurança para aqueles agentes externos que queiram investir em determinadas regiões do país, trazendo uma insegurança para agricultores e comunidades que vivem nas suas áreas ainda sem seus direitos reconhecidos, não é? Ou até mesmo em regiões consolidadas, não é? Em que produtores rurais e agricultores compraram de boa fé a sua terra, levantaram certidões corretamente nos cartórios, e quando foram ver, houve um litígio lá na frente, e nesse litígio possessório se identificou que também essa matrícula aqui, lá na origem, tem algum problema, né? Ou alguma fraude, ou algum vício,
e esse cidadão que comprou de boa fé ele também acaba sendo prejudicado, porque foi induzido ao erro lá atrás. Então, nós precisamos olhar, né, com carinho para essa situação, principalmente para essas regiões mais vulneráveis, no caso aqui a região da Amazônia, né, e atuar ali com inteligência territorial, né, equilíbrio, equidade e com base na sustentabilidade. Obrigado. Oi, pessoal. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno Mata, sou diretor técnico da BR Carbon. A BR Carbon é uma Climate Tech. Nós trabalhamos na promoção, né, de ações de conservação e de restauração florestal, utilizando incentivos econômicos oriundos do mercado de carbono para promover essas atividades. Dentro desse pilar de atuação da BR Carbon, atuamos com projetos de conservação, especialmente na região norte do país, né, no bioma amazônico. Nós trazemos o mercado de carbono para alavancar essas atividades, essas ações de conservação e garantir a floresta em pé. É um grande desafio, né, a gente trabalhar com essas soluções climáticas naturais, um novo modelo, né, uma nova abordagem para a região, mas, no entanto, nós todos sabemos do potencial que a região amazônica tem com a sua floresta em pé, com seus co-benefícios que geram para toda a sociedade, para toda a humanidade, e por isso a importância, né, de a gente buscar modelos alternativos, né, de desenvolvimento territorial em bases sustentáveis, né? E, nesse sentido, o mercado de carbono, né, ele tem apresentado instrumentos econômicos que podem vir a alavancar essas ações, né, iniciando no processo, né, de uma transição de uma economia de baixo carbono. Hoje, no Brasil, o principal emissor de gases de efeito estufa é a mudança do uso da terra, né? Nisso entende-se o desmatamento, principalmente. Então, do modo geral, esse desmatamento está bem concentrado na região amazônica, né? Então, a gente é o foco da BR Carbon hoje atuar no bioma. A gente trabalha em estreita parceria com proprietários rurais, donos de imóveis rurais, auxiliando eles tecnicamente, prestando serviços de consultoria e de assessoria para desenvolver projetos em que vão garantir realmente que aquele estoque de carbono continue armazenado na floresta e que consiga reduzir as emissões oriundas de gases de efeito estufa e, assim, contribuir, né, para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nesse papel, né, a BR Carbon traz toda a expertise e know-how de outros projetos, em projetos de carbono também, de modo que a gente consiga alavancar, né, essas atividades de conservação utilizando tecnologias, né, tecnologias inovadoras, desde trabalhando com projetos agrupados, inventário florestal digital. Hoje a gente utiliza drones com câmeras LiDAR para a gente escanear realmente a floresta e, assim, otimizar o nosso trabalho de campo. Além disso, a gente também traz toda a bagagem acumulada, né, do corpo técnico da BR Carbon ao longo de mais de 10 anos trabalhando nesses projetos para realmente ganhar escala. Então, nesse sentido, a BR Carbon quer contribuir, está contribuindo, né, nesse processo importante, né, trazendo alternativas para o bioma, trazendo alternativas para a região norte, de modo com que a gente consiga achar esse modelo que realmente garanta a floresta em pé, gere riqueza para a região, sempre em bases sustentáveis e principalmente hoje, né, em função das mudanças do clima, para uma transição de uma economia de baixo carbono. Então, para vocês que quiserem saber mais sobre a BR Carbon, procurem a gente, né? Estamos no LinkedIn, Instagram, temos nosso site na internet, BR Carbon, e entre em contato com a gente que podemos depois tirar mais dúvidas e eventualmente fazer algum estudo de viabilidade para algum interessado em participar de um projeto desse, um projeto de conservação, um projeto de redução de emissão em função do desmatamento evitado, e vamos todos fazer nossa parte para contribuir nesse processo aí de adaptações e de mitigação das mudanças climáticas. Nem sempre o dono das terras a explora economicamente,
por vezes, ele pode ter uma fonte de renda através de contratos de arrendamento, onde o arrendatário ele vai buscar um retorno de lucro com esse investimento no agronegócio. Temos números já de 2020, onde, em média, contratos de arrendamento cresceram 72% nas principais regiões do país, nos mostrando que é uma excelente alternativa para aquele proprietário, dono de terras, que não a explora, para que ele tenha, então, essa fonte de renda. Esses contratos de arrendamento vão desde cultivos de grãos, como também cana-de-açúcar, pode ser para pastagem, pecuária e muitas outras situações relevantes. Com vistas, então, a esse excelente cenário econômico em que o agronegócio se estabeleceu e nós temos perspectivas de muito mais crescimento, a procura por áreas de terra tem aumentado significativamente. E, com base nisso, a gente precisa se ater a alguns cuidados para manter a segurança jurídica dessa negociação, que, num primeiro momento, a compra da terra vai ser um negócio imobiliário propriamente dito. Então, cabe destacar que é preciso e essencial verificar se a área de terra que você está adquirindo ou o corretor esteja intermediando essa negociação, se ela tem um contrato de arrendamento em vigor, ou seja, ativo. Por quê? Porque o prazo e direitos e obrigações celebrados naquela relação jurídica com quem está vendendo essa área, essa propriedade, ela vai se subrogar em todas as condições de quem está adquirindo a área. Então, algo muito relevante é a questão ao prazo de encerramento desse contrato. Se o interesse de quem está adquirindo a área é utilizá-la de pronto ou a curto prazo, e, de repente, o prazo que está no contrato de arrendamento é mais longo, vai ter que haver uma proposta de indenização, talvez pelo que o arrendatário já investiu, que ele estava na expectativa, né, de obter com a produção dele, haver essa indenização e tem que combinar no momento da negociação quem é que vai fazer essa indenização, é quem está vendendo, é quem está comprando, para evitar aí uma possível frustração de expectativa na aquisição ou também algum prejuízo financeiro. Outra situação muito relevante é que o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964, ela dá todas as diretrizes do arrendamento de terras, arrendamento rural, e lá está muito claro que o arrendatário ele tem o direito de preferência na aquisição de uma área em que ele tem contrato de arrendamento e que o proprietário resolveu vendê-la. Então, o proprietário deve, obrigatoriamente, entregar esse direito de preferência, ou seja, ofertar em primeira mão para que o arrendatário analise o preço, as condições que devem ser as mesmas ofertadas a terceiro. Por quê? Porque se a venda ocorrer omitindo esse direito de preferência, poderá o adquirente depois e sofrerá o arrendatário tendo interesse em adquirir, ele vai depositar o valor e haver para si o imóvel. Então, caberá ao adquirente pleitear uma devolução de valores, indenização, junto a quem ele pagou, a quem ele comprou o imóvel. Ele não vai ser discutido, o arrendatário ele é muito protegido no nosso ordenamento jurídico. E por questões óbvias, né? Estamos tratando de produção, de pujança econômica. Outra situação, verificar se quem está vendendo a área, quem está ofertando uma área para venda, é efetivamente o proprietário, ou seja, o dono da terra, detentor do direito real, que é quem vai outorgar a escritura, porque a gente tem muita posse de terra e arrendatários que oferecem terra para venda, porque ele está lá em cima e dá uma falsa percepção de que ele é o proprietário da terra, mas a posse é muito diferente de propriedade e sempre é bom entender que quem está vendendo é efetivamente quem está lá na matrícula do imóvel, verificando, por óbvio, todas as negativas atinentes aos proprietários e também ao imóvel, verificando se não existem ações em curso ou algumas pendências fiscais ou outros tipos de pendências que possam, num curto, médio e longo prazo, vir ameaçar o bem ou acarretar, inclusive, a perda do bem, gerando muita dor de cabeça, né, principalmente na esfera judicial e também, por vezes, prejuízos financeiros a quem adquiriu. Então, são alguns cuidados essenciais. A gente está num cenário maravilhoso, né? Excelente aí do agronegócio, e por que não associar
toda essa expectativa de lucratividade, de ganho, de justificativa desse investimento no agronegócio para se cuidar da questão jurídica e da aquisição das terras, né? Para que se tenha, então, muito mais realização dentro tanto do negócio imobiliário quanto do retorno aí do seu investimento no agronegócio. Até logo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fechando aqui mais uma temporada Brasil que Produz, hoje com esse tema tão importante, Região Norte, e com essa bancada, esse encontro de gigantes, falando sobre o agronegócio, sobre a região Norte e sobre o Brasil. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui, agradeço a todos que acompanharam todas essas edições, falando sobre as 5 regiões do Brasil, e já adianto que ano que vem tem mais. Muito obrigado pela presença de vocês. Brasil que Produz continua a todo vapor e, com certeza, 2022 será um ano de muitas realizações, de muita produtividade. Aproveito para deixar aqui o meu forte abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até a próxima e aquele abraço. Tchau, tchau.